Olá! Existem alguns sentimentos da gente que são verdadeiros tabus. Você aprendeu que sentir inveja é feio, que uma boa pessoa não é orgulhosa, que ser apegado não é uma coisa boa, que sentir medo paralisa, que ser tímido fecha as portas das oportunidades. Enfim, você aprendeu lá na sua infância ouvindo que um monte de sentimentos que não são bons, você não deve tê-los. Mas nunca ninguém te ensinou que sentimento não se aprende. Sentimento a gente simplesmente sente. A sua educação só fala em reprimir sentimentos ruins, para você ser uma pessoa boa, ser aceita, evitar a rejeição. Ninguém fala em aprender qual a origem de um sentimento ruim para você poder mudá-lo para algo melhor. Ninguém te ensina que o sentimento ruim não é por acaso, tem uma razão. Qual é essa razão? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Você se sente bem todos os dias? Não tem aquele dia que você está meio de mau humor, meio sem paciência, aqueles dias que você diz que deu tudo errado. Você percebe o efeito daquelas coisas em você e não faz a menor ideia da causa. Você fica mais tranquilo também. Por quê? Porque você sabe que é passageiro. É só um dia ruim. Não vai perdurar. Não é normal isso em você. Então, você vai dormir e amanhã é outro dia. Simplesmente você não dá mais atenção a esses sentimentos de hoje, que você diz que são apenas frutos de um dia ruim. Ok, é assim mesmo. Os sentimentos oscilam. Não é o seu padrão ter dias assim, reincidentemente. Mas existem outros sentimentos ruins que eventualmente possam estar te prejudicando e que você muitas vezes nem os percebe, porque fazem parte do seu padrão. Eles não são estranhos, porque são automáticos em você. Eu vou te dar um exemplo. Aquele chefe te deu uma ordem e você ficou furioso. Teve de ir ao banheiro para não explodir na frente dele. Você detesta que ele te dê ordens. Para você, ele é um incompetente e não deveria estar lá. Afinal de contas, você é melhor do que ele. No mínimo, é injusta essa situação. Quem ele pensa que é me dando ordens? Aí lá no banheiro, sua fúria vai diminuindo. Você fica até orgulhoso porque conseguiu controlar suas reações e ninguém notou que você ficou tão bravo. Você vai para casa e conclui que foi só mais um dia ruim. Apenas isso. Não gasta um minuto sequer para entender por qual motivo uma ordem daquele sujeito te deixa tão furioso. E mais importante ainda, não é só ele. Outras pessoas também te deixam furioso quando te dão ordens. Uns mais, outros menos. Mas como isso é normal acontecer, você ficar furioso quando te dão ordens, você joga para debaixo do tapete e diz que foi só mais um dia ruim. Os quais teimosamente insistem em se repetir. Como você aceita de uma certa forma passivamente isso, você não observa de fato a origem da sua fúria. E pior ainda, é não perceber o quanto ela te prejudica. Não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E isso inclui a sua saúde. O maior problema é que um dia você aprendeu que para sermos pessoas boas, nós não podemos ter sentimentos ruins. Então você releva essas situações porque são coisas feias. Ficar furioso com alguém é feio. Mas como você se controlou e superou a sua fúria, então você é uma pessoa boa. O que de fato você fez foi impedir consequências piores, sem fazer a menor ideia da origem do sentimento. E para não admitir lá dentro que você não aprendeu aquilo que te ensinaram na infância, você mascara o que aconteceu dizendo que teve o mérito de manter o controle. Agora para um pouquinho e começa a pensar diferente só para variar. Você pensa que se conhece porque se controla, mas não conhece. Não conhece porque você não sabe por que determinadas coisas te deixam tão bravo. E nunca ninguém te ensinou que é importantíssimo para a sua vida você entender a mensagem embutida num sentimento ruim e, sobretudo, reincidente. O que esses sentimentos ruins estão te dizendo? Só te ensinaram que eles são ruins e você não deve tê-los para poder ser uma pessoa boa. Autoconhecimento não é saber só o que é bom
e o que é ruim dentro de você. É também saber como entender, como discernir e buscar caminhos que te ajudem a superar aquilo que te prejudica. Reprimir ou negar um sentimento ruim só aumenta a pressão. Faz com que você minta para si mesmo e diga falsamente que está tudo bem, amanhã é um outro dia. Não seria muito melhor você entender que o seu problema com receber ordens é porque você, por exemplo, viu seu pai maltratar sua mãe dando-lhe ordens? E uma ordem hoje para você é como se alguém estivesse maltratando a sua mãe. Nossa, que louco isso! Que negócio é esse? Como assim? Pois é, crianças absorvem subconscientemente tudo que elas veem e ouvem, e isso influencia a formação da sua personalidade. E cada uma interpreta de um jeito. E você talvez tenha interpretado dessa forma, a ponto de uma ordem ser motivo de fúria para o resto da sua vida. Nossa, mas para que isso? Para que mexer nessas coisas? Se você ganhar consciência da razão dos sentimentos ruins que te prejudicam, a primeira coisa que você vai aprender é que não há hoje qualquer motivo para você se sentir assim, porque é algo que não existe mais. Foi apenas uma interpretação de algo que aconteceu lá no passado. Coisas marcantes na nossa infância, elas costumam se alojar dentro de nós, influenciando muito a nossa vida. Por exemplo, medo de ficar pobre, medo de ser rejeitado, medo de ser ignorado, medo de ser controlado, de ser inútil, de ser abandonado. Enfim, a nossa personalidade tenta nos proteger de um sofrimento do passado, fazendo a gente sofrer ainda mais, porque essa proteção enxerga em todas as situações a mesma situação de um passado que não existe mais. Aí você pode até dizer, ué, mas essas coisas de fato acontecem na minha vida. Elas se repetem. Mas eu lhe digo, não são as coisas que se repetem. É você que está se repetindo. Você está repetindo a mesma interpretação sempre, porque a sua personalidade está viciada nisso. As coisas hoje são diferentes, mas é você que as vê sempre da mesma forma. É a sua personalidade em ação. É o padrão condicionado dentro de você. Por isso que autoconhecer-se é de fundamental importância, para você se livrar dessas coisas que hoje não tem mais razão de existir. E eu sempre convido as pessoas a entenderem como essas coisas se alojam dentro de nós, como elas influenciam a nossa vida, as nossas decisões, como nos prejudicam e, sobretudo, como ganhar consciência para você se libertar disso. O meu convite sempre é: conheça-se. Esse é o meu convite. Ué, mas de que forma? Do jeito que você julgar melhor e que gere algum resultado prático. Eu tenho uma forma bem legal para fazer isso, mas existem outras. Encontra aquilo que for melhor para você, mas não desista de autoconhecer-se.